Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui. Olá, todos estamos iniciando aqui a nossa live. Estamos só acertando aqui para o pessoal entrar. Ok. Vamos lá. Muito bem, deixa eu ver. Vou compartilhar aqui. Vamos lá compartilhar. Aqui. Vamos lá, iniciando aqui, agora 8 horas 8 minutos, 20 horas 8 minutos. Vamos. Ok. Assim que o pessoal for entrando, dá uma sinalização aqui, tá bom? Ok, já estão entrando. Ok, beleza, ótimo. Muito bem. Muito bem. Boa noite a todos. Para quem está vendo agora no ao vivo e depois para quem for ver depois, né? Só lembrando que na primeira parte da live, das 8 às 8h30, vai ter uma senha e depois, na segunda parte, tem uma outra senha. Vocês vão passar a senha aqui no privado e dentro do nosso telefone de inscrição, 997 15 40 43, 16 997 15 40 43, vão enviar para mim o link, as duas senhas para eu fazer a emissão do certificado dessa APN, primeira APN que nós estamos fazendo ainda. Nós estamos a primeira APN de compliance empresarial, que na verdade eu quero fazer um bate-papo, uma coisa leve, falando assim o resumo da importância do compliance dentro de uma empresa, né? Fiz aqui um roteirinho que eu fiz com todo carinho para passar para o nosso público aqui no Facebook, ao vivo no Facebook. Éramos para estar no Instagram, mas o Instagram agora pede 1000 usuários no mínimo, então eu não consegui fazer ao vivo no Instagram. Então por isso que aí deu um erro lá, e aí eu tive que transbordar aqui para o Facebook ao vivo, e depois evidentemente vou deixar esse link depois no YouTube e outras plataformas que vou disponibilizar posteriormente, certo? 20 horas 10 minutos. Bom, o objetivo aqui da nossa PN, né? Para quem não sabe o que é uma PN, é uma apresentação de negócio, né? E o compliance empresarial é um serviço, é um negócio importante para a empresa, para as empresas. Lembrando que o compliance ele não é só para empresas, né, com finalidade lucrativa, né, sociedades limitadas, ou sociedades anônimas, ou MEIs, né, ou empresários individuais. Não é só para esse tipo de empresa. Também devemos colocar também as cooperativas, né, e outros tipos de sociedades com fins lucrativos, né. O compliance não é só voltado para essas empresas, para essas pessoas jurídicas, mas o compliance ele também é voltado para associações, organizações religiosas, sindicatos, partidos políticos. Então ele abrange uma grande gama de tipos de pessoas jurídicas, né? Muita gente acha uma associação de bairro, uma associação qualquer aí não precisa de compliance. Também precisa de um compliance, né? Lógico que o compliance ele vai se adaptando a cada realidade, a cada situação, né? Se tem mais sócios ou não, se tem mais associados ou não, se tem bastante funcionários ou não tem funcionário. Então, o compliance ele vai se adaptando dentro de cada realidade, dentro de cada tipo de pessoa jurídica. Então, o compliance ele realmente é algo que ainda é muito novo no Brasil, né? O compliance, na verdade, ele já existe há muito tempo, tem alguns precedentes de compliance, ainda não vou entrar nesse aspecto histórico, mas o compliance começou a se difundir principalmente depois da lei anticorrupção, que foi promulgada e está em pleno vigor no Brasil, e aí onde começou a se falar mais do compliance, né? Mas, na verdade, muitos advogados, muitos operadores do direito já praticavam compliance sem ter a palavra compliance, né? Por exemplo, um código de ética, um regulamento geral, todo o preparo, a implementação disso também é um ato de compliance que não tinha esse nome antigamente, mas agora usa esse nome chique, né?
do compliance. E antes de mais nada, vamos esclarecer o que é compliance, né? Que é esse termo americano, né? Que vem do verbo to comply, que é estar em conformidade com, né? Ou seja, estar em conformidade com as normas gerais, né? Com as normas da empresa, né? Com as leis, com a Constituição Federal, enfim. O compliance ele é uma ferramenta de conformidade. Tanto é que tem muitos que utilizam o termo gestor de compliance, mas o gestor de conformidade também é o correto. Ou também gestor de compliance de riscos, ou de riscos e compliance. O compliance também ele trabalha na prevenção e na atuação de riscos, né? Riscos diversos que todas as empresas, né, todas as organizações têm. Umas mais, outras menos, mas todo mundo trabalha com riscos, tem riscos, né? Pouco ou muito sempre tem algum tipo de risco. E o compliance trabalha nisso também. E o compliance, uma das coisas interessantes do compliance é que ele trabalha o aspecto da ética, né? E a ética, os princípios éticos, eles são valores, né? Princípios que muitas vezes estão acima até das normas internas da empresa, até mesmo da legislação. São princípios imutáveis, né? Que independente das gerações, né, eles vão persistindo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então, a importância do compliance hoje numa organização é fundamental. E aqui hoje, né, nessa primeira PN, né, do compliance empresarial, nós vamos tratar aí sobre 4 pilares. Né, os 4 pilares, como que eles integram para proteger a sua empresa, o negócio, né, fortalecer a reputação e garantir um ambiente de trabalho ético. Também venho convidar, eu sei que tem algumas pessoas também dos cursos de compliance, né? Tem o curso de extensão em compliance, né? Em compliance anticorrupção, né? E outros cursos de extensão, e também tem a pós-graduação MBA em compliance da LEC. Então, venho convidar também aos colegas da LEC, tanto os professores como os discentes, para acompanharem esse vídeo, trazerem suas opiniões, suas posições e também multiplicarem e vocês mesmos fazerem, porque enquanto mais o compliance for difundido, é melhor. E esse é um compliance voltado para você, empresário, né, e para quem também está atuando na área, né, para poder reforçar o seu conhecimento e também trazer coisas novas. E por isso aqui nosso chat aqui, né, dentro do vídeo aqui da live do Facebook, está aberto para você colocar seu ponto de vista, se quiser, é claro. Então, sempre aberto aí para sugestões, né, e acréscimos aí. E as pessoas que têm curiosidade, né, já ouviu falar de compliance, que querem saber mais sobre compliance, essa PN também é para você. Então, é para todos uma PN que, embora voltado para os gestores de empresas, para os empresários, também é voltado para os operadores, gestores de compliance, também para a comunidade em geral que precisa também saber mais sobre esse negócio do compliance, né, do compliance empresarial, tá? Bom, então nós vamos com esses 4 pilares que a gente vai abordar agora, né? Como que eles se integram para proteger a empresa, fortalecer a reputação da empresa e garantir um ambiente de trabalho ético, né, e pacífico e pacificador, né? Então, os 4 pilares de compliance empresarial, construindo uma cultura de integridade, né? Isso é um tema importante, né, para a sustentabilidade da empresa e o crescimento de qualquer negócio. Hoje, empresas modernas que não tiverem um programa de compliance, ainda que mínimo, né, não terá um crescimento como deveria ter. Todas as empresas que podem crescer, mas tiveram compliance, vai crescer ainda mais. E aquelas que não estão crescendo precisam pensar num programa de compliance para ela crescer, porque ganha uma grande reputação, uma grande sustentabilidade no seu negócio. Bom, já falei aqui sobre a questão do que é o compliance, né, estar em conformidade, né, e o compliance, né, o grande detalhe é que o compliance é mais do que seguir regras, é criar uma cultura de ética e integridade dentro da empresa, dentro da organização, que isso que é feito no dia a dia. E por que o compliance é vital, né? Então, uma das coisas, né, resumidamente, né, que podem prejudicar uma empresa, como multas pesadas, perda de reputação, processos judiciais
entre outras situações que afetam, né, o dia a dia da empresa. Então, a falta do compliance, ela trabalha muito nisso. Inclusive, tem até um caso recente, que a falta de processos de compliance dentro de uma empresa fez que um determinado gestor de uma empresa, né, a qual eu conheço, acabasse fazendo uma aquisição de um serviço, ele é fruto de um golpe. Então ele foi vítima de um golpe por falta de processo de compra dentro da sua empresa. Então olha a importância de você ter um compliance, ter um processo de compra para poder evitar cair em golpes, por exemplo. Então os riscos, né, multas, reputação prejudiciais e também golpes. Então o que é muito comum hoje em dia, ainda mais agora com a inteligência artificial, você pode criar e fantasiar várias situações com que as empresas possam, né, as organizações, seus gestores possam cair facilmente em determinados golpes. Então, aí onde entra a questão do due diligence, né, que é uma ferramenta importante para verificar, né, a origem desse prestador, desse fornecedor, né? Então, o due diligence é uma das ferramentas do compliance para evitar riscos, né, ou pelo menos para reduzir os riscos, né? Tá, vamos lá. Primeiro grande pilar, né, que nós temos 4 pilares fundamentais, mas o primeiro grande pilar é o código de ética e conduta, né? O código de ética, na verdade, é a Bíblia da empresa. Ele define os valores, princípios e as expectativas de comportamento para todos os colaboradores, e não só colaboradores, né, mas também para os gestores, né, os proprietários, os fornecedores, os prestadores de serviços e os próprios clientes, né, e toda a comunidade em geral que tem alguma relação com essa organização. Inclusive o compliance, ele se comunica com os próprios órgãos públicos, né? Então, até a forma de lidar com os servidores públicos, com eventuais fiscalizações, com eventuais auditorias, vai ser tratado também pelo código de ética da empresa. Então, um bom código de ética deve conter respeito à diversidade, combate ao assédio, tanto moral como sexual, e o uso correto de recursos da empresa, né? Então vamos dizer que o código de ética e conduta é a espinha dorsal de qualquer programa de compliance. Se os outros pilares são as ferramentas e os processos, o código é o alicerce filosófico, né? E a ética tem essa base filosófica, e o documento que define a cultura e os valores da organização. É onde dá um norte para uma empresa. Lembrando, né, fazendo um breve gancho aqui, o código de ética, né, como a gente faz uma comparação, né, que tem muita gente que tem a Bíblia em casa, né, e ela fica lá, muitas vezes empoeirada, né, muita gente nem sequer leu, né, fica lá parada, né. E nas empresas o código de ética e conduta é muito parecido com essa situação. Muita gente deixa ela lá paradinha, quietinha, né, como se não tivesse uso nenhum, né? Esquecida muitas vezes, né? O código é muitas vezes esquecido e muitas empresas têm o código apenas por pro forma, ou só tem por ter, ou até difunde esse código dentro da empresa, né? Dentro da comunidade, mas de forma pormenorizada, né? De forma pequena, de forma muito irrelevante, né? Divulga um pouquinho aqui, fala-se levemente sobre a questão do compliance, e aí, evidentemente, eu penso que não vai ter eficácia nenhuma, fica uma letra morta. E o código de ética e conduta não pode ser letra morta, em hipótese alguma. O código de ética e conduta, ele deve ser vivido, ele deve ser dinâmico, né? É algo que vai se atualizando, algo que vai se definindo, se incorporando dentro da empresa, na mentalidade dos colaboradores, na mentalidade dos gestores. Então, o código de ética e conduta deve ser algo que seja verdadeiramente falado, verdadeiramente treinado, verdadeiramente vivido. Então, essa é a função
do código de ética, né? Documento nervoso, nervo central dentro de uma empresa, dentro de uma organização, né? E aí, continuando, não é um manual de regras, mas sim uma declaração de princípios. Ela serve como guia prático para todos os colaboradores, do estagiário ao CEO, ajudando a tomar decisões corretas e agir com integridade, mesmo em situações complexas e dificultosas que todas as organizações das empresas passam. Umas mais, outras menos, mas todas passam. Dentro do aspecto financeiro, dentro do aspecto ético, com fornecedores ou mesmo com clientes, né? Tudo isso, toda essa situação é muito vivida, né? E muitos desafios vão sendo colocados no dia a dia de uma organização. Por isso, o código de ética ele tem que ser vivido, entendido e compreendido para que possa ter eficácia e ajudar, é claro, a função do código de ética é ajudar na resolução de situações complexas, de situações éticas, de situações difíceis. Ele está ali para servir de norte, para servir de uma ajuda, um guia de ajuda, né, um referencial, né, um ponto de equilíbrio, né, algo que vai utilizar como base para definir ou resolver algum problema, alguma complexidade. Bom, o código de ética ele vai além de proibições. Ele inclui orientações claras sobre o comportamento esperado, né? Então ele deve ser claro e acessível. A linguagem precisa ser simples e direta para que todos entendam. O ideal é que ele esteja disponível em diferentes formatos, digital, impresso, né? Sempre importante isso. Eu gosto dos dois. Tem gente que só deixa no digital. Mas o digital, às vezes, por alguma falta de internet, por alguma razão, né, o digital ele acaba ficando indisponível. Cai a internet, alguma coisa, você fica sem o acesso do digital. Precisa consultar alguma coisa rapidamente, você vai tentar acessar, você não consegue. Então, o digital, né, ele tem que vir com impresso. Então, numa empresa, né, por exemplo, eu faço isso nas empresas que eu atendo, né, onde eu atendo e onde eu atendi, eu sempre busco imprimir uma cópia, se não para todos, né, todo mundo tem o digital, recebe o digital, mas eu deixo pelo menos, em determinados casos, uma cópia impressa, um documento impresso ali, disponível ali no livre acesso da empresa, do lado do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, deixo o código de ética ali, o documento à disposição de todos, né? A livre acesso de todos, deixa um documento ali. Tem outras empresas que acabam fazendo um livretinho, um caderninho, acabam imprimindo para todos os colaboradores, prestadores, fornecedores, enfim, para todo mundo, né? Então, o compliance proporciona esse código de ética. A primeira coisa é a pilar do código de ética e conduta. Lembrando que para aplicar o código de ética e conduta, você também faz um mapeamento, né? Faz uma análise e um mapeamento da empresa antes mesmo de aplicar o código de ética e conduta, para que, diante desse mapeamento, diante dessa análise, você possa fazer o código de ética mais cabível para determinada organização. Então, o código de ética é fundamental, mas antes tem que ser feito um mapeamento, né? Aí vai de cada empresa, o mapeamento pode ser mais demorado, outro menos. Então, e aí você aplica o código de ética e conduta. Lembrando que o código de ética e conduta ele pode ser atualizado conforme vai aparecendo novas situações dentro da empresa, conforme a análise vai avançando, o código de ética também ele pode ser adaptado, facilmente adaptado. 20 horas e 27 minutos no ao vivo aqui. A primeira senha, né? Anotem a primeira senha. A primeira senha é o 240205. Repetindo a senha, a primeira senha, 240205. Certinho? Anotem aí a primeira senha para obtenção do certificado do APN, tá? Lembrando que o certificado, quem não puder ver agora, poderá ver esse mesmo vídeo dentro de uma semana. Então, de hoje, terça-feira, dia 5 de agosto, até a próxima terça-feira, dia 12 de agosto. É uma semana.
Passou de uma semana, se não mandou a senha, não tem certificado. O certificado tem que ser, as senhas devem ser informadas durante esse tempo aqui. Quem está vendo? Ok. Entrou uma mensagem aqui, deu uma interrompida. Quem está vendo essa live aqui, né, pela primeira vez e ainda não fez inscrição, pode fazer inscrição, né? Chama ali no WhatsApp 16 99715 4043. Eu vou passar os dados para quem for fazer inscrição, e aí assiste o vídeo, passa os dados que eu deixo inscrito, só que lembrando que o prazo limite até terça-feira que vem, dia 12 de agosto, às 18 horas. Passou das 18, não vale mais a senha, não tem mais certificado para essa APN de hoje. Lembrando que a APN, aproveitando essa mudança de meia hora, da primeira meia hora para a segunda meia hora, que a APN poderá ser semanal, quinzenal ou mensal. Vai depender da dinâmica aqui dos nossos trabalhos aqui dentro do Compliance. Então, a ideia é que seja toda terça, seja semanal, uma horinha por semana. Mas pode ser que um dia seja, dependendo da carga de trabalho aqui nossa, pode ser que a gente faça quinzenal ou até mesmo mensal, mas com certeza, pelo menos uma vez por mês, vai ter a nossa APN Compliance Empresarial, ou reforçando esses assuntos que eu estou falando aqui com vocês, ou trazendo também mais novidades, mais coisas. Mas a ideia é sempre estar reforçando esse conteúdo, essa importância para as empresas, né, como um todo. Então, o Compliance ele deve ser difundido como um bem para ajudar no bem-estar social, até ajudar na finalidade do Estado, né, das leis, né, para que as leis, né, como um todo, sejam melhor cumpridas, né? O Compliance ele tem um aspecto social, né, muito importante, que ajuda inclusive até dentro da própria economia, tratando de assuntos éticos aí, né? Então, muito importante, muito interessante isso daí. Bom, ainda estamos no primeiro pilar, ainda temos 3 pilares para falar até 21 horas, espero alcançar esse horário, porque logo na sequência já temos mais uma outra atividade, né? Nossa semana, né? do dia 4, né? de 4, 5, 6, 7, 8 de agosto está muito movimentada por aqui, né? Muita coisa para fazer, graças a Deus. E então nós estamos com um horário bem apertado aqui, então a gente vai tentar matar o assunto aqui. Lembrando que você pode, se você não mandar dúvida agora, pode mandar a dúvida, a sugestão, crítica também. Fiquem à vontade para mandar aqui no comentário aqui, ou também pelo WhatsApp 997 15 40 43, 16 997 15 40 43. Bom, vamos lá. O que o código de ética na sua empresa deve ter, né? Que deve ser claro e acessível. Claro e acessível. Então a linguagem precisa ser simples e direta para que todos entendam. Não pode ser uma linguagem rebuscada, difícil. Tem que ser algo acessível. O ideal é que ele seja disponível em diversos formatos, digital e impresso, conforme eu falei. E também deve ter em vários idiomas. Estou repetindo essa parte para ficar bem claro, né? Ele pode ser também em diversos idiomas, se uma empresa for uma empresa multinacional, né? Então, também tem essa questão que é muito importante. O código de ética ele também deve ser abrangente, deve cobrir as principais áreas de risco para a empresa. Alguns tópicos essenciais que devem ter dentro dessa abrangência, dentro do código de ética: combate à corrupção e suborno, conflito de interesses, respeito e diversidade, confidencialidade e uso de recursos da empresa e relação com fornecedores e concorrentes, né? Então, esses 6 aspectos devem estar previstos dentro do código de ética. A questão do combate à corrupção é regra sobre lidar com brindes, presentes e hospitalidade. Já sobre conflitos de interesses, orientações sobre como evitar que interesses pessoais interfiram nas decisões profissionais, né? Então, tem muito cuidado. Aquilo que é interesse particular meu e aquilo que é interesse da empresa. Os dois não podem estar em conflito, né? Porque senão isso vai gerar um problema para você e para a empresa, né? Então, para quem é empresário que está vendo, tem que ver muito bem, separar interesses pessoais dos interesses do negócio, dos interesses coletivos, dos interesses corporativos, né? Também,
Respeito e diversidade, proibição de assédio sexual, assédio moral, né? Hoje, inclusive, as CIPAs de hoje, né? Elas trabalham com a prevenção de acidentes, né? Mas também agora sobre prevenção de assédio moral e sexual, né? Devido a uma última alteração, a CIPA também abrange essas questões e a CIPA é um dos que ajudam, né, a fiscalizar e receber denúncias relativas à questão de assédio. Então, a questão de assédio moral e de assédio sexual é muito importante essa verificação dentro da empresa, porque muitas organizações gerais, infelizmente, têm essa questão do assédio muito forte, né? E mesmo empresas pequenas, a questão do assédio, né, ela acaba até destruindo, né, um colaborador, uma pessoa ali, algum prestador de serviço. Então, o assédio ele é muito complexo, ele tem que ser tratado com muita seriedade e com muito bom senso, muito equilíbrio dentro de uma organização. Também a questão da discriminação em geral e do bullying, né? Por qualquer diferença que a pessoa tem uma questão dos homoafetivos, né, que são discriminados, tem a questão dos neurodivergentes, aqueles transtornos, né, por exemplo, TEA, TDAH, transtorno de ansiedade, vários dos transtornos que as pessoas acabam sendo discriminadas, acabam recebendo aquela piadinha, né, que acaba sendo ofensiva, né, que deteriora, né, o emocional da pessoa. Também devemos mencionar também a questão que infelizmente é muito forte dentro de algumas organizações, que é a questão do racismo, né? Então, muito cuidado, até as palavras que usam hoje, temos que usar palavras que sejam respeitosas um para o outro. Da mesma forma que a gente quer ser respeitado, tratado bem, devemos respeitar e tratar bem o nosso próximo, o nosso colega, o nosso gestor, a pessoa que está inferior a você. Então, o Código de Ética ele vai colocar isso, vai tratar esse tópico com muito esmero, com muita tranquilidade, isso daí para poder tornar o ambiente cada vez mais pacífico, um ambiente cada vez mais legal de trabalhar, né? O outro tópico, né, que eu falei agora da confidencialidade, como lidar com informações sigilosas dentro da empresa, clientes e parceiros, nem tudo pode ser publicado, pode ser divulgado, então o código vai tratar sobre isso. Questão sobre o uso de recursos da empresa, regras como o uso de e-mail corporativo, internet, equipamentos da empresa, e a relação com fornecedores e concorrentes, uma questão muito, muito complexa, né, muito perigosa, né, onde tem diretrizes para uma atuação justa e transparente, né, para não fazer nada que vai prejudicar o concorrente, né, que nada que vai prejudicar fornecedores, que vai criar problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e quando ocorre um problema, nós temos que buscar soluções para a resolução de um eventual problema, de eventuais problemas. Enfim, por que o Código de Ética é tão importante? Porque ele ajuda a moldar a cultura da empresa, deixando claro que a ética não é negociável, ela é inegociável, e os princípios éticos são princípios claros que eles devem ser seguidos, porque eles são princípios que beneficiam e que tornam o farol uma luz para todos, né? Um farol seguro, um porto seguro para ser seguido com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Também é uma proteção jurídica. Ela serve como prova de comprometimento da empresa, da associação, da organização com a ética em caso de investigações ou processos. Também o Código de Ética também dá credibilidade. Um código bem implementado aumenta a confiança de clientes, investidores e da sociedade, fortalecendo a reputação da marca, da empresa, do negócio, da organização. Toda empresa, toda associação, toda organização tem uma marca, né? Aquele nome de entrada, né? Então, um bom código de ética, né, ele vai proteger, vai tornar essa marca muito mais visível, muito mais palatável, né, para a sociedade geral. Vai ser uma marca bem vista, né, uma marca com uma excelente reputação, né? A ideia do código é essa, né? Em resumo, o Código de Ética e Conduta é o primeiro passo para construir um ambiente de trabalho mais íntegro e seguro. Ele não é apenas um documento no arquivo, como disse anteriormente, né? Não é um documento que fica lá empoeirado sem ser usado, mas ele é um instrumento vivo, quando bem comunicado e bem aplicado,
guia as ações de cada pessoa na empresa, todos os dias, na empresa, associação, organização, todos os dias. Lembrando, tem que ter, toda empresa tem que ter um gestor de compliance, seja em período integral, seja em período parcial, seja em consultoria, em formato de assessoria, tem que ter, justamente para ir implementando e aplicando o código ético, para ele não tornar morto, para ele não ficar morto. Lógico que os multiplicadores do código de ética, que vai ver depois, são os próprios líderes, os próprios gestores, os primeiros a aplicar, e a incentivar e a comunicar são os gestores, os proprietários, os líderes da organização da empresa. Então, embora sejam os primeiros, vai ter que estar lá o gestor de compliance incentivando a própria liderança e também os colaboradores. Então, é aquele que vai aplicando, vai adaptando, adequando no dia a dia no andamento contínuo dentro de uma empresa. Então, o gestor de compliance tem que ser uma pessoa permanente dentro da organização, dentro da empresa. Então, toda empresa tem que ter o seu gestor de compliance, de riscos e compliance, ou de riscos e conformidade. Inclusive, eu faço parte da CAMB, a Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil, com sede em Maringá, ali no interior do estado do Paraná. Nós estamos fazendo uma certificação, na verdade um credenciamento, depois vocês podem me chamar também no WhatsApp, dos gestores de compliance. Para você ter uma fiscalização do seu serviço. Então, a CAMB, que tem seus árbitros, mediadores, está fazendo um trabalho de implementação de programa de compliance, tanto dentro da própria CAMB, dentro das empresas, das organizações que vão até ela também. Então, a CAMB, a Câmara de Arbitragem e Mediação do Brasil, está fazendo credenciamento de gestor. Então, você que trabalha na área de riscos e compliance, pode procurar a gente. Para a gente fazer o seu credenciamento, você vai ter uma carteira. Vai ter uma carteira para poder ter lá o seu credenciamento, e também ter alguém auditando o seu trabalho, dando um help no seu trabalho no dia a dia. Então, isso é inédito aí que estamos fazendo. Então, estamos aproveitando essa PN para dizer para você, operador e gestor de riscos e compliance, riscos e conformidade, para também fazer esse credenciamento conosco. Então, é uma coisa inédita que a gente está implementando, para também dar uma segurança, porque toda empresa que tiver o gestor de compliance credenciado na CAMB, a empresa vai ter uma segurança que esse serviço de compliance está sendo amplamente auditado, fiscalizado pela CAMB, para que o gestor de compliance possa desempenhar da melhor forma possível, implementar da melhor forma possível o código de ética e o programa de compliance dentro de uma empresa. Então, vocês empresários que estão vendo isso agora, podem entrar em contato conosco que a gente consegue colocar isso dentro da sua organização, dentro da sua empresa. Tá. O segundo pilar, agora 20 horas e 41 minutos, vamos entrar agora no segundo ponto. Não basta ter o código, é necessário que todos conheçam e entendam. Então, quando uma empresa tem um programa de compliance, já implementou um código de ética e conduta, então tem que ter treinamentos contínuos, workshops, palestras e materiais de comunicação que reforçam os valores da empresa. Então, plaquinhas, comunicações, circulares, tudo isso é fundamental no dia a dia da empresa. Postagens contínuas também nas redes sociais da empresa, é muito importante. Eu me lembro que tem muitas empresas que isso é uma bobagem ficar colocando nas redes da empresa, que eu quero vender. Desde que tem a preocupação exclusivamente de vender seu produto, seu serviço, que se lasca o resto. E esse tipo de pensamento é muito mesquinho, muito pouco para a sua empresa. Você tem que proporcionar muito mais. Não é só vender um produto, serviço e parar por aí. Não, você tem que entregar o seu produto, seu serviço com valores. Seus clientes, seus fornecedores, seus prestadores entendam o valor da sua empresa, do seu negócio. Então, por isso que é importante você, empresário, você, gestor de uma empresa, de uma associação, de uma organização, ter claro que é importante comunicar, ter esse programa na sua empresa e comunicar aquilo que está na sua empresa, usando de todos os meios possíveis, inclusive e principalmente os canais de comunicação, como, por exemplo, as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, o LinkedIn, que é fundamental, é importante o LinkedIn,
que é uma rede social muito corporativa, né? E outras redes sociais menores, a rede social X também, né? O antigo Twitter. Então, são ferramentas que vocês têm que usar no dia a dia. O próprio YouTube também. Então, os status de WhatsApp, tudo isso que puder divulgar, puder passar, é fundamental, é muito bom para o seu negócio, para a sua organização. Então, aqui tem uma analogia bem interessante, né, que eu vou passar aqui para vocês, que ter um carro com manual no porta-luvas não garante que você saiba dirigir. É preciso treinar para se tornar um bom condutor, um bom motorista. O mesmo vale para o compliance. Então, você quer ser um bom... você quer ter uma empresa com compliance funcionando? Você vai ter que treinar, vai ter que praticar para que todos estejam praticando e exercendo a integridade, a ética no dia a dia. Por isso, muita comunicação e muito treinamento. E é contínuo. Não é só fazer nos 2, 3 primeiros meses em programa de integridade, como algumas empresas fazem, né? Vamos ficar 3, 6 meses, depois larga para lá, né? Aí não adianta nada, você perdeu todo aquele tempo que você gastou implementando compliance nos primeiros treinamentos, você acaba perdendo tudo aquilo que... acaba perdendo tempo e dinheiro e tudo aquilo que você produziu nos primeiros meses de implementação para depois parar e você acabar, infelizmente, jogando fora tudo aquilo que foi passado e iniciado. Então, se foi iniciado, tem que ter continuação, porque se parar, vai ter que recomeçar praticamente do zero, né? Às vezes até um código de ética novo, de repente, dependendo do caso, dependendo da situação. Então, muito cuidado aí com essa questão da implementação do compliance para que não deixe morrer por meio do caminho. Muita gente faz isso. Muito empresário, infelizmente, acaba fazendo isso. Alegam as questões financeiras, às vezes dá desculpa de questões financeiras, mas eu costumo dizer o seguinte, né? Às vezes a pessoa coloca tanto culpa no financeiro, que deixar de aplicar o compliance pode trazer lá na frente mais perdas financeiras. De repente você mantendo o compliance, pagando ali, né, um pouquinho ali, a mais ali por mês. Esse pagar a mais, né, na verdade, significa investir, né? Porque o compliance é um investimento, não é um custo, né? É um investimento. Esse pequeno valor que você paga a mais, esse investimento que você faz a mais, ele vai te evitar perdas e prejuízos lá na frente, vai fazer a sua empresa ter maior reputação, colocar sua empresa para cima, cada vez um aspecto maior, porque você vai estar entregando valores anexados aos seus produtos e seus serviços. E com isso, a sua empresa acaba tendo uma amplitude melhor, uma repercussão melhor, uma reputação maior e melhor, né? Então, por isso que é necessário as boas práticas, a implementação das boas práticas dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Vamos lá. Então, ter um código de ética e conduta é fundamental, mas ele não tem valor se seus colaboradores não o conhecem e não entendem como aplicá-lo no dia a dia. É aqui que o segundo pilar, né, o pilar da comunicação, entra em ação, garantindo que a mensagem de integridade seja internalizada por toda a organização, conforme disse para vocês, funcionários, colaboradores, gestores, clientes, fornecedores, prestadores de serviços, e comunidade em geral, que é chamada também dos stakeholders, né? Então, tudo isso é previsto dentro de uma organização, deve ser internalizado dentro da empresa e deve ser passado para todos dessa empresa. O treinamento e a comunicação são os motores que levam a cultura de compliance a cada canto da empresa. Eles são responsáveis por traduzir os princípios do código de ética em ações práticas e comportamentos esperados. Por isso que quanto mais treino, quanto mais comunicação, mais a possibilidade de ser internalizado é melhor. Então, e ações práticas elas vão acontecendo e os comportamentos vão melhorando conforme vai sendo treinado, conforme vai sendo aplicado. Então, por isso que, eu volto a dizer, né, às vezes a economia, né, entre aspas, na verdade é um prejuízo, a economia inicial, entre aspas, ela pode trazer danos e prejuízos futuros, até às vezes irreparáveis, né? Então, algo que você pode pagar e gastar um pouquinho a mais hoje, investir mais hoje, para que os comportamentos vão melhorando, a reputação vai aumentando, para que a sua empresa seja cada vez mais vista e, evidentemente, reduz os prejuízos, reduz os riscos e aumenta-se o lucro, aumenta-se as garantias, né,
os comportamentos ficam muito melhores dentro de uma empresa, um ambiente muito mais tranquilo de se trabalhar. E como o treinamento e comunicação funcionam? O treinamento, né, ele deve ser contínuo. O treinamento não é um único evento, né? Não é só aquele treinamento único inicial de compliance que só tem aquele para o resto da vida da empresa. Não. Ele deve ser oferecido regularmente para que os novos funcionários durante o onboard ou como um refresher anual para todos. Isso garante que a mensagem permaneça fresca e relevante. Embora que no nosso roteirinho fala no anual, mas na verdade às vezes ele precisa ser mensal, né? Ou pelo menos bimestral, porque, né, depende do tamanho da organização. Às vezes você tem que partir, tem empresas que tem várias unidades, você tem que, para voltar naquela unidade, você faz um treinamento numa unidade 1 aqui. A hora que você chegar na 100 dias se passaram, ou até mais que isso. Então até voltar para 1 vai demorar uns 2, 3 meses. Então, dependendo da empresa, o treinamento acaba sendo trimestral. Mas, né, o bimestral depende da situação. Mas em empresas pequenas, o treinamento pode ser mais contínuo, né? Pode ser uma vez por mês e tudo mais. Ou às vezes alguma empresa pode ser até semanal, pode ser colocado durante o DSS, né? Que é da segurança do trabalho. Então, enfim, pode ser implementado em várias situações, né? De preferência, sempre de forma contínua, o mais rápido possível, tem que voltar a esses treinamentos, né? Para poder servir de refresher, né? E para poder ser repassado, né? Ainda mais quando a empresa é grande. Até voltar na primeira, né? A galera já até esqueceu tudo, né? Então, por isso que tem que ter uma situação muito contínua, né? E os treinamentos eles têm que ser aplicados de forma mais rápida possível, né? Lógico, treinamento de qualidade, mas tem que se passar por toda a empresa de forma contínua. Passou por exemplo, numa filial 1, daqui a pouco, passado em outras filiais, né? Ou passado em outras situações, volte-se depois de 1 ou 2 meses nessa filial 1. E assim por diante. Ou seja, foi feito o treinamento uma vez, ele volta a ser repetido outra vez. Como essa PN, ela é feita uma vez, mas depois ela vai voltar a ser falada mais uma vez, para relembrar e também para reforçar e trazer novidades. Então, os treinamentos contínuos, eles são, entre aspas, repetex, mas na verdade eles são fundamentais para poder relembrar e para poder trazer atualizações. Adaptado ao público. O conteúdo deve ser ajustado para diferentes áreas. Por exemplo, um treinamento para a equipe de vendas, focar mais em questões de suborno e negociações justas, enquanto para o RH para se aprofundar em questões de assédio e diversidade. O treinamento ele deve ser também interativo, em vez de se apresentar slides, os estudos de casos, dilemas éticos, quiz e discussões em grupo. Isso faz com que os colaboradores pensem ativamente sobre as situações e se sintam engajados. Né? E isso que é a ideia, né? Então, sempre interagir mais, né? A pessoa está lá espero que eu não esteja dormindo na minha PN agora, né? Mas, né, que também os recursos aqui são limitados. No presencial a PN fica muito mais interativo. Então, sempre mudar, né, a forma de transmitir isso daí para poder ficar mais digerível o conteúdo ético, às vezes é um pouco maçante. Então você tem que trazer vários recursos e várias formas, recursos para poder dar uma interagida, dar uma animada na galera para poder se imbuir dos valores éticos dentro da organização e para se praticar no dia a dia. Então a comunicação, o treinamento tem que ser o melhor possível interativo. Muitas organizações têm que fazer ela online, né? Mas o ideal é sempre que os treinamentos sejam feitos presenciais. Vai se adaptar a cada situação. O ideal é presencial para a interatividade ser maior e melhor, uma vez que o online tem as dificuldades naturais, né, da distância. Né? O outro objetivo, o quarto objetivo do treinamento é que ele seja mensurável. É importante ter métricas para saber quem participou e o nível de compreensão. Uma avaliação, por exemplo, um quiz, uma enquete ao final. Isso ajuda a identificar pontos fracos e aprimorar o programa de treinamento. O segundo ponto dentro do nosso segundo pilar, 20 horas e 52 minutos, a comunicação. Ela vai além do treinamento formal. Ela é lembrete constante de que a ética é um valor diário. Isso pode ser feito através de campanhas internas, cartazes, e-mails, circulares. Liderança, pelo exemplo, a alta direção deve ser a principal promotora da cultura do compliance, que senão não adianta, se o gestor não estiver engajado no compliance, também não vai adiantar ter um programa de compliance e código ético. Os primeiros a estarem engajados obviamente, os gestores, a liderança ou os proprietários de uma empresa. Né?
E os canais de feedback. Crie fóruns, sessões de perguntas e respostas para que os colaboradores possam esclarecer dúvidas sobre o código de ética sem medo. Então, sempre tem que ter um canal de feedback, né? Que aqui nós temos, né? O nosso canal de feedback dos códigos de ética de compliance, que é justamente o nosso canal 16 997 15 40 43. E por que esse pilar é crucial? Pois ele minimiza erros, cria uma cultura de ética e aumenta o engajamento dos colaboradores e dos stakeholders em geral, da comunidade como um todo. Bom, agora, antes de falar os outros dois pilares de forma rápida, nós temos aí, vou passar um pouquinho das 9, tá? Chega até umas 9h05 mais ou menos. Né? Antes de falar os outros dois pilares, são mais rápidos, né? Que o primeiro do Código de Ética da Comunicação são tão importantes que a gente tem que estender um pouco mais. Mas antes de falar, entrar no aspecto dos dois pilares, aqui é o canal de denúncias, né? E depois aí também a investigação e as medidas disciplinares, antes de entrar nesse aspecto, então vamos para a nossa segunda senha, né? Vamos para a nossa segunda senha do dia. Atenção para quem não está vendo no ao vivo ou no gravado, lembrando que o gravado só tem até terça que vem, hein? Passou de terça-feira que vem às 18 horas, aí as senhas não valem mais, não tem mais certificação depois das 18 horas do dia 12. Então, deixando bem claro para vocês que estão assistindo esta live aqui da APN, da apresentação de negócio de compliance empresarial. Então, atenção para a senha 798005. 798005, a segunda e última senha dessa APN Compliance Empresarial do dia 5 de agosto de 2025, a nossa primeira APN de Compliance Empresarial. Lembrando também que a partir de amanhã, 6 de agosto, por volta das 8h30 da noite, né, entre 8h30 e 9 da noite, todos os dias, exceto de domingos e feriados, estaremos de volta com o nosso Momento Compliance, trazendo, né, dando pitadas do Compliance no dia a dia, para o dia a dia da empresa, para o dia a dia dentro dessa organização. É mais ou menos em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio por dia, doses, né, pílulas de compliance, 1 minuto compliance, momento compliance, todos os dias, de volta amanhã, 6 de agosto. Tivemos uma primeira fase, uma primeira temporada nesse primeiro semestre de 2025 com vários momentos compliance, e agora nós voltamos entre 8h30 e 9 da noite, a partir de amanhã. Talvez amanhã estarei no tribunal que a gente presta serviço, a gente estarei fazendo lá do Tribunal de Justiça Esportiva a partir de amanhã. Então fique atento também para o Momento Compliance, que vai ser disponibilizado a partir das 8h30, entre 8h30 e 9 da noite, nas redes sociais aqui do gestor Marcelo Cristiano, tá certo? Prosseguindo, 20 horas 55 minutos, vamos colocar 10 minutinhos, 5 minutos pro nosso terceiro pilar, mais 5 minutos para o nosso quarto pilar, e a gente vai trazendo, vai reforçando e vai atualizando nos próximos APNs, nossas próximas apresentações de negócio, tá certo? Se alguém quiser trazer uma sugestão, uma temática, a gente pode também tratar nas próximas APNs, nas próximas apresentações do Compliance Empresarial, aqui no canal do gestor Marcelo Cristiano, tá? Então vamos lá. Isso, vamos lá. Então, o terceiro pilar que deve ter dentro da empresa é o canal de denúncias, também o canal de ouvidoria, né? São canais importantes dentro de uma organização. Então, é um canal para identificar desvios e riscos. Ele deve ser anônimo, independente e seguro, né? O canal não é só para dedurar, né? Mas sim para proteger a empresa e a organização como um todo, né? Para tratar basicamente de situações de assédio, corrupção, conflito de interesses, entre outros que a gente já mencionou anteriormente ali nos tópicos do Código de Ética e Conduta, né? Então, o Código de Ética e Conduta, que é o pilar 1, é o guia, e o treinamento é o guia. O treinamento e a comunicação são a forma de divulgá-lo. Então, olha como eles vão se interligando. O Código de Ética e Conduta é a guia. O treinamento e comunicação, forma de divulgá-lo, de difundi-lo. Já o canal de denúncias é a ferramenta prática que permite à empresa identificar e tratar os desvios. Então, é a ferramenta prática, né? Então, 1, 2, 3, bem na sequência, bem interessante isso. Ele é um dos pilares mais importantes para o compliance, pois oferece um caminho seguro e confidencial
para que os colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, entre outros, possam reportar eventuais irregularidades e ilegalidades. Tá? O canal não existe para dedurar colegas, mas sim para proteger a empresa, seus funcionários e seus interesses. Ao permitir que as irregularidades sejam reportadas internamente, a organização tem a chance de corrigi-las rapidamente, evitando danos maiores. Então, características de um canal de denúncias eficaz. Independência, o ideal é que o canal seja operado por uma empresa terceira e especializada, neutra e imparcial. Isso garante a isenção e evita que as denúncias sejam abafadas por interesses internos ou interesses escusos, né? Tem muito por aí, né? Segundo ponto, segurança e confidencialidade. O denunciante deve ter a opção de se identificar ou de permanecer anônimo. Aí vai do denunciante, do reclamante, né? Se identificar ou permanecer anônimo, tanto faz. É claro que em caso de ouvidoria, né, necessariamente tem que se identificar para poder tratar pontualmente aquele caso, não está para ser anônimo, né? Mas no caso de canal de ética, o canal de denúncias, então a pessoa tem a opção de se tornar anônimo para não ter nenhum tipo de represália ou algo do gênero. Tá? Acessibilidade. Então o canal precisa ser fácil de usar e estar disponível por diversos meios: telefone, e-mail, site, redes sociais, entre outras ferramentas. Até uma caixinha de denúncias, né, se estiver na empresa, né, com um cadeado, né, para ninguém ter acesso, também é interessante. Né? Então, quanto mais acessível tiver o canal de ouvidoria, o canal de denúncias, o canal de ética, é melhor. E a política de não retaliação. A empresa deve ter uma política clara que proíbe qualquer tipo de retaliação contra quem utiliza o canal de forma legítima. Essa garantia é fundamental para que as pessoas se sintam seguras para falar e denunciar e reclamar. É uma forma de você aplicar de forma eficaz o código de ética, o programa de integridade dentro da organização. E quanto mais pessoas falam, é melhor para poder a empresa poder verificar possíveis erros, possíveis riscos e melhorar a sua reputação e aquilo que estava dando problema, melhorar, achar os pontos problemáticos e melhorar a situação e até mesmo acabar ou combater esse tipo de problema ou alguns problemas que estão acontecendo. Então, a importância do canal é isso. Uma coisa que eu digo, principalmente canal de ouvidoria, toda empresa tem sempre reclamação, ou de colaborador, de prestador, ou de cliente. Sempre tem. Umas mais, outras menos, mas sempre tem. Me espanta as organizações que têm esses canais e não vem denúncia, não vem reclamação. É muito curioso isso, né? Porque sempre tem. Das duas, uma. Ou a empresa está sendo perfeita, o que é muito difícil da empresa ser completamente perfeita, ou o canal não está sendo comunicado, ou está sendo até, que já aconteceu, e já presenciei isso daí, do canal existir, a empresa, a organização, ela boicotar, né? E acontece. Então, ou ela não é dificultada, ou ela não é difundida, ou ela não é comunicada, ou ela às vezes é até boicotada. Então, aí não adianta. Aí o código de ética, comunicação não vale para nada. O canal de denúncias, ele tem que ser de denúncias, de ouvidoria, ele tem que ser difundido o máximo possível para poder ajudar a própria organização, a própria empresa. É aqui vai servir até de norte para a empresa e mostrar aquilo que ela não está vendo, para a empresa começar a ver aquilo que ela não está vendo, para poder corrigir eventuais problemas, eventuais erros e evidentemente, diminuir os riscos. Então, olha a importância de um canal de ética, um canal de denúncia, um canal de ouvidoria. Olha a importância. Vejam. Então, um canal de denúncia, um canal de ética, que é a mesma coisa. Umas empresas utilizam o canal de ética, outras canal de denúncias, mas a função é uma só e tem como finalidades. Por exemplo, denunciar questões envolvendo assédio moral, sexual, que eu já vim falando anteriormente, discriminação de qualquer tipo, racial, de homofobia, coisas do gênero, fraudes financeiras, corrupção e suborno, conflitos de interesses, vazamento de informações confidenciais e violência no ambiente de trabalho, que é uma questão muito séria, muito perigosa. Então, esse tipo de coisa tem que ser denunciados, né? Ou pela própria vítima ou algum terceiro que vê que isso é antiético, que isso é errado e vai lá e faz a sua denúncia necessária para que tal situação antiética seja visualizada por quem deve ser visualizada, por quem quer que seja visualizado e para que seja fundamentalmente tratada e resolvida. Situação resolvida, denunciada, situação resolvida, o risco é menor, né? O prejuízo é menor ou é nulo. Então, muito importante essa questão
da denúncia, principalmente essas questões que eu informei, violência do trabalho, uma situação muito perigosa e que parece que não, mas ela existe muito por aí. Então o canal de denúncias é bem implementado, traz benefícios importantes para a organização, para a empresa, né? Que é a mitigação de riscos, que eu acabei de falar agora, permite que a empresa descubra problemas logo no início, antes que elas se tornem crises, antes que os prejuízos cheguem e se tornem maiores, né? Fortalecimento da cultura ética, ela reforça a mensagem de que a integridade é valorizada e que a empresa está disposta a agir contra a má conduta. E também, além da cultura ética da empresa, que vai melhorando todo o desempenho, né, todos os comportamentos dentro da empresa, também a segurança jurídica, né? Ter um canal de denúncia pode ser um meio atenuante, né, uma ferramenta atenuante para processos judiciais, pois demonstra que a empresa tinha e tem mecanismos para combater a má conduta. Então, a empresa prova que está implementando, que está tratando de forma séria essa questão da segurança jurídica, né? Então, a questão da segurança jurídica é a prova que a empresa está tratando a ética, o compliance de forma séria e efetiva, né? Então, uma forma de efetividade de prática é ter um canal de denúncias atuante e que seja neutro, volto a dizer, neutro, imparcial, tá? Em suma, o canal de denúncias é o pilar que transforma a teoria de um programa de compliance em ação, que é ficção, que é teórico, ele se torna prático, se torna ativo, se torna uma ação. Dá voz aos colaboradores parceiros, permitindo que a empresa seja informada sobre os riscos internos, problemas, né, internos, e, consequentemente, possa se proteger e agir de forma mais íntegra, correta e segura. Para finalizar, agora 21 horas e 4 minutos, eu falo bastante, acabo passando um pouco tempo. Então, o nosso quarto e último pilar do compliance é sobre justamente a investigação e as medidas disciplinares. Então, esse pilar garante que o que é reportado será tratado com seriedade, ou seja, é o quarto ponto, dentro do processo do compliance, do processo da integridade. O pilar quarto é onde tudo que cai no canal de denúncias ele vai entrar aqui dentro desse pilar. O resultado da investigação pode levar a medidas corretivas ou punitivas. O objetivo é mostrar que a empresa leva a sério o seu compromisso com a ética. Se o canal de denúncias é o que permite a empresa tomar conhecimento de uma irregularidade, a investigação e as medidas disciplinares são os que garantem que essa informação seja tratada de forma séria e justa. Este pilar é a prova de que o programa de compliance não é mais uma teoria, né? Um compliance faz de conta, né? Aqueles programas de compliance que existem na empresa que estão lá, o código de ética empoeirado, né? Só um programinha só para dizer, existe na empresa, né? Não. O canal de denúncias efetivo e o tratamento de investigação e medidas disciplinares vai tornar efetiva o compliance, programa de integridade dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Então ele transforma a denúncia anônima ou identificada em uma oportunidade para a empresa corrigir falhas, reforçar seus valores e, se necessário, aplicar as sanções apropriadas. A forma como a empresa lida com a denúncia é um dos maiores indicadores de maturidade da cultura de compliance dentro da empresa. A investigação de denúncia deve ser conduzida de maneira profissional, imparcial e, sobretudo, sigilosa, né, para evitar que várias informações e a investigação seja prejudicada, como se fosse um inquérito policial. E essas principais etapas de um processo de investigação são a avaliação inicial, denúncia recebida, analisada para verificar a gravidade, planejamento, uma equipe de investigação é formada, normalmente um comitê, uma comissão de ética, coleta de evidências, a equipe coleta informações que podem ser necessárias, como documentos, e-mails, registros de acesso e depoimentos de pessoas envolvidas, se for o caso, e análise, e terminando com a análise e conclusão. Todas as evidências são analisadas para determinar se a denúncia é verdadeira. Ao final, um relatório detalhado é preparado com as descobertas e uma recomendação para a próxima etapa. Já as medidas disciplinares que vêm logo depois da investigação, dentro da apuração, caso a investigação confirme a má conduta, é hora de aplicar as medidas disciplinares. A punição deve ser proporcional e consistente com a gravidade da infração e o que está estabelecido no Código de Ética e na legislação brasileira, na legislação estadual ou na legislação municipal, que cada empresa, evidentemente, está dentro de uma cidade, está sujeito também a uma norma municipal, estadual e federal, às vezes até e mesmo internacional.
Então, exemplos de medidas. As sanções podem variar de uma advertência verbal à suspensão e, nos casos mais graves, a demissão por justa causa ou um encerramento de contrato com fornecedores ou prestadores de serviços. A empresa também pode adotar medidas corretivas para o sistema, como aprimoramento de um processo ou a criação de um novo treinamento. Também, olha a importância das medidas disciplinares. Ação corretiva, não ação vingativa. Esse é um ponto importante. O objetivo da medida disciplinar não é a vingança, mas sim de corrigir a conduta, proteger a empresa de riscos futuros e reforçar a mensagem de que atitudes antiéticas não são toleradas. Então, outro pilar das medidas disciplinares, né? Boa noite, Mauro Pedro, seja bem-vindo. Né? Se você quiser também fazer a nossa inscrição e obter as senhas ao longo da nossa live, fique à vontade, vai ficar disponível durante uma semana essa live. Depois ela vai cair fora do ar, viu, gente? Vai ficar só gravado no sistema e cai fora do ar, tá bom? Então vamos lá. Pilar crucial. É um processo de investigação imparcial e aplicação de medidas justas que cria um meio de trabalho mais equitativo, mas seja mais igualitário para todos, onde as regras valem para todos. E o claro pilar, né, das medidas disciplinares, né, é que protege a empresa de riscos legais, financeiros, né, ninguém quer ter prejuízo, né, prejuízo na sua empresa, e de reputação. Quanto melhor a reputação da empresa, mais as pessoas vão procurar a sua empresa para adquirir seus produtos, adquirir os seus serviços. Né? Ao investigar e agir rapidamente, a empresa demonstra seu compromisso com a integralidade, ou seja, com a ética dentro da empresa. Em suma, a investigação e as medidas disciplinares são a garantia de que as promessas de compliance são de fato cumpridas, né? E não é um compliance, programa de compliance faz de conta, né? Que tem só na teoria, que não existe de fato, né? Então, como existem muitas empresas que têm compliance, mas na verdade não se pratica. E a etapa final que fecha o ciclo de integridade, assegurando que o comprometimento com a ética sai do papel e se torna uma realidade na empresa. Então esse é o que a gente chama de círculo virtuoso do compliance. Então, começa o primeiro, vai no quarto e volta para o primeiro. Tem muitas medidas. Olá, boa noite, Marta Leal, seja bem-vinda também. O ciclo virtuoso do compliance também, ele é muito importante, né? Porque vai lá para o pilar 4, e muitas coisas do pilar 4 vão orientar, né, vão trazer novidades para serem adequadas e modificadas e atualizadas na etapa 1, que é do Código de Ética e Conduta, que vai até a etapa 4 e volta para 1, etapa 4 e volta para 1, e assim por diante. Esses 4 pilares, eles são contínuos, um leva para o outro e são sempre contínuos, que é o chamado ciclo virtuoso do compliance. Então, lembrando, senhores empreendedores, senhores gestores de empresas, compliance é um investimento, não um custo. Seja a pessoa que leva a cultura de integridade para o seu time, para a sua empresa. Não fique de fora. Ainda mais no mercado de hoje, quem tiver programa de compliance efetivo, eficaz, como eu disse nos 4 princípios, é a empresa que estará à frente com a maior lucratividade, que menores riscos e menores prejuízos. Muita atenção nisso. Então, agradeço a atenção de todos. Estamos encerrando aqui o nosso Momento Compliance. Quero agradecer as pessoas que estavam assistindo a nossa live, né, o nosso primeiro APN, nossa live APN de Compliance Empresarial, a Stephanie Nicole, Paulo José, Kleber Vidal, Graziela Santos, Donizete Cruz, e a Stephanie que está assistindo. Vai ter mais gente aqui. O Donizete Cruz, Cristiane Teixeira, Ariadne Rodrigues, muito obrigado pela audiência. Também Mauro Pedro, que eu acabei de mencionar agora. E por último, quem entrou aqui, a Marta Leal. Sejam muito bem-vindos. Lembrem das senhas na primeira meia hora, na segunda meia hora, para obter o certificado. Lembrando que vocês têm que comunicar essas senhas até às 18 horas da próxima terça-feira, dia 12 de agosto, para que eu possa fechar os inscritos, os participantes e emitir os certificados. Tá bom? Lembrando também, para encerrar, né, que o nosso programa de compliance, né, para quem indicar o nosso programa de compliance, tem pelo menos 10% do valor da indicação. Cada adesão a um programa de compliance que vocês indicarem, vocês terão 10%. Se uma adesão ao programa de compliance for R$1.000, você vai ter, só por indicar uma adesão de um programa de compliance, R$100 no seu bolso. Então, nossa APN também está trazendo dinheiro para quem está assistindo a nossa live, né? A possibilidade do credenciamento, que eu falei na primeira meia hora, e a possibilidade da indicação
com um retorno de 10% por cada adesão num programa de compliance. Certinho? Muito obrigado a todos. 21h12. Até a próxima APN, nossa apresentação de negócios do momento do compliance empresarial. E lembrando que a partir de amanhã retomamos com a segunda etapa, a segunda temporada do Momento Compliance, entre 8h30 e 9h, todos os dias, aqui dentro do nosso canal Gestor Marcelo Cristiano. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima PN e amanhã no Momento Compliance.